comigo, Senhor, e fala com a tua igreja. Que tudo seja para a glória do teu nome. Nós te louvamos, Senhor, te damos glória e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Irmão, vamos ler só a parte da filha de Jairo. E aconteceu que quando voltou Jesus da multidão, recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostou-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que estava em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, e estava à morte. E indo ele, estava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, rogava-lhe, e os médicos todos os seus haverá de molhando-se, poderá ser curado. Amém? Glória a Deus. Então, hoje é tudo da família. Então vamos falar desse homem. Esse homem era um príncipe da sinagoga. Esse homem ele tinha autoridade, ele era uma autoridade, mas os médicos, eu creio, os médicos, aquelas pessoas que quando ele precisava chamava, ele chamava. Mas a filha dele, ela de 12 anos, era uma criança, e ela estava à beira da morte. E aí ele disse, olha, ele veio falar do Senhor Jesus. Disse, olha, Jesus pode curar minha filha. Mas porque se ele era um homem da sinagoga, ele poderia chamar o padre, ele poderia chamar o pessoal de lá da sinagoga para orar pela filha dele. Mas ele não, ele imediatamente veio na cabeça dele e disse, olha, ele conhecia, ele sabia que Jesus estava ali, e ele disse, olha, eu vou chamar Jesus, eu vou experimentar ele para ver se ele cura minha filha. A fé daquele homem era muito grande, porque ele poderia fazer outro tipo de chamar outra pessoa, mas não, ele viu que Jesus estava ali, e ali ele prostou-se perante a Jesus. Ele não precisaria fazer isso, mas ele teve fé, prostou-se perante a Jesus e ele creu que se Jesus colocasse a mão, ou orasse, ou fosse a casa dele, aquela criança ela podia reviver. E ao saber que alguém, quando ele prostou-se perante o Senhor, que pediu, o Senhor disse, vamos da tua casa, vamos agora. E aí apareceu alguém na casa dele e disse, olha, não incomoda o mestre, tua filha já morreu. E aí aquele homem se entristeceu. Jesus viu como aquele homem ficou triste na mesma hora. Sabe, muitas vezes, irmão, as pessoas, elas deixam você triste, elas fazem qualquer coisa. Mas o importante é que você crê que o Senhor pode fazer o milagre. Aquele homem creu. E aí Jesus olhou para ele e disse, olha, vamos na tua casa, a tua filha não morreu, ela está dormindo. E aquele homem creu, vamos. E aí Jesus acompanhou aquelas famílias. E ali, ao chegar à casa, aquela casa, Jesus ele viu ali na casa de Jairo muita gente. As pessoas já estavam preparando o funeral da criança. Ela tinha acabado de morrer, e as pessoas naquele tempo eles preparavam ligeiro, estavam ali preparando o funeral daquela criança. E ali aqueles tocadores que naquele tempo, quando a pessoa morria, ficava ali um monte de gente tocando, outros cantando, sabe? É assim. E ali ele chegou, Jesus chegou na porta e disse, olha, Jairo, tira todas as pessoas daí, tira tudo. E aí, mas aí antes de Jesus entrar, ele disse, olha, essa criança não está morta, ele está dormindo.
Se a gente viu que a criança morreu, a gente foi lá, o coração não está batendo, nada está funcionando, a criança já fechou os olhos, está morta. E aí Jesus viu a incredulidade daquelas pessoas e disse: Jairo, tira todo mundo daí. E aí imediatamente Jairo foi lá, tirou aquela pessoa de lá. E aí entrou Jesus, a mãe e o pai da criança e o discípulo. E ali o Senhor, ele sentou na cama daquela criança, pegou na mão dela e levanta, tá ali. E ali aquela criança imediatamente se levantou. E a mãe, mas o pai, o pai ele creu que o Senhor poderia fazer aquilo. A mãe, ela ficou sem entender, porque a criança estava morta. Ela não sabia que ali estava o dono da vida. Ela não sabia que ali era ressurreição. Ele era tudo. Ele era quem curava, salvava e libertava. Ele era quem levantava. Então Jesus, ele chegou naquela casa, aquela criança estava morta, mas ele pegou na mão daquela criança e o espírito de morte saiu dali frustrado, porque o dono da vida estava ali. E ele disse: vai, que o espírito dessa criança retorne à vida. E ali imediatamente aquela criança se levantou. Irmão, nós precisamos crer. Se nós não crermos, nada acontece nas nossas vidas. Mas crer não é você fazer, crer não é você correr, crer não é você fazer algo que não agrada a Deus. Crer é você saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o seu dia, Deus sabe o que você passou hoje, Deus sabe a sua necessidade, Deus sabe o que você pediu ao Senhor. Ele sabe sim, Ele sabe que você pediu ao Senhor: Senhor, fala comigo, Senhor, eu queria uma palavra, sabe? Ser mãe é um dom de Deus. Ser mãe é um dom que Deus deu à mulher, é um dom especial. Deus deu o dom de ser pai, sim, mas o pai é normal. O pai, o filho acha em qualquer esquina que o pai, qualquer esquina ele acha o pai, mas a mãe não, irmão. A mãe é um dom, Deus deu um dom a ela. E sabe, aquela mãe, ela ficou sem entender, porque a filha estava morta e de repente ela levantou. Mas ela depois ela reconheceu que o dono da vida estava ali. Sabe, o dono da vida nessa noite, ele está aqui. O dono da vida está na tua casa, sabe, no teu lar, o Senhor está lá. Sabe, quando nós levantamos, quando nós pedimos ao Senhor algo, a gente acha que não acontece. Quando a gente pede algo para acontecer nas nossas vidas, na nossa família, a gente acha que não vai acontecer, porque eu sou um pecador, sabe, eu sou um pecador e o Senhor não vai fazer nada por mim. Mas, irmão, nós estamos errados. Quando você aceita Jesus como Salvador, não foi você que aceitou Ele, foi Ele que lhe buscou, foi Ele que olhou para você e se engraçou de você. E Ele disse: olha, essa é minha serva, esse é meu servo. E ali Ele foi ao encontro de você no fundo do poço. Você estava numa maçã do pecado, jogada, não valia nada, não sabia, ninguém dava nada por você. Mas o Deus que nós servemos, Ele sabia que um dia Ele ia te levantar, que um dia Ele ia fazer algo com você. E te achou, sabe? Como nós falamos de Abraão, ele tinha uma família especial. Moisés tinha uma família especial, sabe? Noé tinha uma família especial. Todos os homens de Deus, eles tinham uma família que amava, ele tinha uma família que cuidava, uma família que Deus deu, sabe? Se nós for ver Abraão, Sara não era uma mulher que não era estéril, aquela mulher não poderia ter filho, mas Deus tinha uma promessa. E a promessa de Deus era que ali nascesse um filho daquela mulher. Mas a mulher tinha 100 anos. Irmão, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é normal. Para nós é impossível uma mulher
faz na hora que Ele quer, no momento é dele, tudo é para Ele. Porque nós, muitas vezes, o nosso entendimento é uma coisa, o de Deus é outra. O querer nosso não é nosso, tem que ser o querer de Deus. A partir da hora que você aceita Jesus, que se batiza nas águas, você não manda mais em você. Tudo que você vai fazer tem que consultar o Senhor, porque você é dele, você é propriedade do Senhor. Você aceitou Jesus, aceitou Ele, está fazendo a obra dele. Sabe, irmão, quando a gente dá o primeiro lugar, o primeiro passo, que é buscar o Senhor, nós não mandamos mais em nós. As nossas mãos é para fazer a obra dele, a nossa boca é para louvar o nome dele, os nossos pés é para fazer a obra dele, sabe? O nosso corpo é dele, porque ele já nos abençoou, cuida de nós. Todo momento o Senhor cuida de você, cuida de mim. Sabe, quando nós levantarmos cedo pela manhã, a alegria de você se levantar, olhar para fora e ver um sol tão maravilhoso, aí é permissão do Senhor. Porque se não fosse permissão do Senhor, você não levantaria, você não abria a visão, você não saía da tua cama, ia ficar ali mesmo. Mais um dia, irmão, tem que agradecer ao Senhor. Por que agradecer? Por Ele nos deu mais uma oportunidade, mais um dia na presença dEle. E a palavra de Deus diz que ser mãe é o dom de Deus, e Deus, Ele vai cobrar da mamãe e do papai a sua criação, porque Deus, Ele não deu o filho. Eu tenho meu filho. O filho que você tem não é seu. O filho que você tem é herança do Senhor. Ele lhe deu só para que você cuide dele. Mas Ele vai cobrar naquele grande dia. O Senhor vai cobrar o que você apresentou ao seu filho, que você ensinou a ele, como ensinou, onde ele andar. Sabe, Deus vai cobrar de nós, sim. Por que Ele vai cobrar? Porque Ele entregou nas suas mãos. Deus, Ele permitiu que você gerasse uma criança. Se Deus não permite, sabe, naquele tempo, irmão, a mulher que não tinha filho, ela não era normal, ela era uma condenada. A mulher daquele tempo, no Velho Testamento, que não tinha filho, era mulher condenada. Era ela. Mas quando Jesus veio pela graça, Ele mudou. Por que Jesus mudou? Porque tudo para Deus, tudo para Ele é normal. Tudo para Ele, se Ele quiser, Ele abençoa. E aí hoje é diferente. Não é muito diferente, mas Deus, Ele só dá aquilo que você pode carregar. Tem pessoas, tem mulheres que não têm filho, é porque Deus sabe que ela não cuida, ela não vai cuidar. Aí Deus não dá. Mas por quê? Porque Deus sabe todas as coisas, irmão. Deus conhece, Deus sabe a necessidade, Deus cuida da nossa família, sabe? Nós estamos no tempo, nós estamos nos últimos dias. Jesus, Ele está próximo à porta. Você talvez não tenha observado. Nós saímos do ano, esse dia, nós já estamos no fim do mês. Nós já estamos passando quase no fim do mês já. Então, os dias estão se encurtando, as horas estão se encurtando, os momentos do nosso dormir. Mal você deita, você tem que levantar. Mal você se levanta, você tem que se deitar. Sabe, sair da sua casa hoje, você sai da sua casa, imediatamente você tem que voltar, porque já anoiteceu. Você tem que voltar para sua casa. Por quê? Porque os dias estão se encurtando. Os momentos, Jesus está à porta, está alertando a família para que cuide mais dos seus filhos, cuide mais da sua família, ame a sua família, porque naquele dia o Senhor Ele vai cobrar de você. Por que você não ensinou a seu filho
Deus ainda vai dar uma chance, porque nós não nascemos, nós não conhecíamos Jesus, eu não sabia nem quem era, mas Ele já, com a sua, sabe, com o seu amor, Ele já nos procurava, Ele já não estava ali, olhando para nós, no momento certo, na hora certa, Ele nos chamou, e nos deu uma responsabilidade, que é a família. A família é nossa responsabilidade. Então naquele tempo é diferente de hoje. Jesus, Ele veio pela graça, Ele veio para nos abençoar, Ele veio para cuidar de mim e de você. Sabe, naquele tempo, pela lei era totalmente diferente, tudo era coisa séria. As pessoas não obedeciam a Deus, e Deus imediatamente Ele abria uma vala, jogava as pessoas dentro e matava. Mas ele fazia porque queria, irmão? Não, era porque as pessoas eram desobedientes. As pessoas desobedeciam a Deus, não queriam obedecer. Aí a lei era dura e tinha que cumprir-se a lei. Naquele tempo a lei de Moisés tinha que se cumprir. Mas quando Jesus veio, Ele veio pela graça. Ele veio para trazer o amor, a misericórdia, Ele veio para trazer a justiça, Ele veio para nos mudar, para mudar a nossa vida e nos abençoar. Porque Jesus, Ele veio para acabar com a lei? Não. Ele veio porque quando Ele veio ao mundo, Ele queria mudança. Ele queria que Deus estava assim, revoltado com a nação, porque a nação, além de ser incrédula, era uma nação que era desobediente. E ali Ele disse, olha, e ali o Filho, e ali o Senhor, eu creio que a Bíblia não diz, mas os historiadores falam que tem os livros que os historiadores fizeram, que lá tem que Deus fez uma reunião no céu. Isso é historiador, não é da Bíblia. Mas lá Deus diz, quem irá por nós? A Bíblia tem, mas lá essa reunião só dos historiadores. Mas eu creio que lá Ele fez, olha, quem irá por nós? E aí se levantou Moisés, Jacó, sabe, todos os homens de Deus se levantaram. Eu vou, Elias, todos os homens de Deus se levantaram, mas todos pecaram contra Deus. Ninguém poderia vir à terra, ninguém poderia vir. E aí se levantou o filho e disse, pai, eu vou. E aí o pai disse, mas filho, Deus sabia que ele ia sofrer, sim. Deus sabia que ele ia morrer, sabia. Mas o filho disse, pai, eu vou. Mas filho, tem certeza? Tem, pai, eu vou. Eu quero acompanhar meus irmãos. Eu quero ver o que eles querem. Que Deus sabia, irmão, o que você quer. Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que você quer. Mas Jesus, Ele queria acompanhar a nossa caminhada aqui. E ali Deus permitiu que Ele viesse no ventre de uma virgem. Ele veio como homem. Ele veio 100% homem e 100% Deus. Lá no Calvário, como homem Ele sentia dor, mas como Deus Ele não sentia. Mas Ele queria saber o que nós sentia. E como homem Ele sentia dor, Ele sentiu dor, Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, como homem. Mas como Deus, Ele não sabia o que era isso, não tinha. Mas Ele veio para olhar para mim e para você, para olhar para as famílias que precisam dele. Quantas famílias, quantos filhos nessa noite estão na droga, na prostituição, sabe, jogado, bêbado, sabe, quantas noites essas pessoas vão fazer essas coisas erradas. Por quê? Porque não ouve a palavra, não guarda no coração. Porque se guardasse no coração, ele não faria nada disso, porque sabe que não é de Deus. O homem tem que entender que Deus, Ele quer o melhor para o homem, Ele quer o melhor para a mulher. Ele não quer que nós soframos, mas nós buscamos sofrimento.
colher coisa ruim, irmão. Então nós aceitamos Jesus, estamos na caminhada, estamos buscando a Deus. Vamos plantar coisas boas, vamos plantar o melhor, para que mais tarde, naquele grande dia, o Senhor venha, nós venhamos colher coisas boas, para que Deus venha se agradar do que nós vamos colher. Porque se Ele ensina todos os dias, não vá por esse caminho é tortuoso, esse caminho aqui não pode. Ele já deu muitas vezes. Nós achamos que Deus Ele tem a obrigação de cuidar de nós. Irmão, Deus Ele não tem a obrigação de cuidar de ninguém, mas Ele nos ama. Jamais Ele vai deixar nós sofrer. Ele quer que nós não soframos, mas nós é quem buscamos o sofrimento. Nós é que andamos por caminho errado, e aí buscamos coisas erradas na nossa vida. Deus Ele fica triste? Sim. Porque Deus Ele não nos repreende. Por que você está fazendo coisa errada e Deus nos repreende na hora? Porque Ele deu o livre-arbítrio. Ele não pode se meter na sua vida. Deus Ele não pode se meter na tua vida, porque deu o livre-arbítrio já para isso, para que você venha ser todo o seu nariz, para que você venha entender que existe um Deus que nos ama, um Deus que morreu por você e por mim, um Deus que sofreu, sabe? Você imagina, irmão, você imagina Abraão ali, Jacó. Abraão, ele estava de um filho só, ele orou por aquele filho. Na velhice, Deus era uma promessa, Deus deu um filho para ele, e ali o próprio Deus disse: Abraão, pega teu filho e vai ali para o sacrifício, sabe? E aí você imagina você ter seu filho e Deus dizer assim: irmã, pega teu filho, vai lá em cima no horto ali, na serra do horto, mata ele e queima. Bom, será que nós fazia? Fazia não, irmão. De jeito nenhum. Não fazia, porque a nossa criação foi totalmente diferente. Então, se Deus Ele deu o filho para nós, mas é para nós criar, nós cuidar, mas o filho é dele. O filho é dele, a criação é dele, tudo é para ele. Então, esses momentos que a gente passa com nossos filhos, nós temos que amar, temos que abraçar. Porque se você abraça seu filho, porque se você ama seu filho, você está amando a Deus. Você ama a sua família, você está amando a Deus. Quando você não ama nem a você mesmo, tem hora que a gente não ama nem a nós mesmos, fazemos coisas erradas e entendemos que Deus é obrigado a cuidar de você. Não, Deus Ele não tem obrigação de cuidar de nós, não. Ele cuida porque Ele nos ama, foi Ele que fez, Ele que nos preparou, foi Ele que cuidou de nós, e Ele faz tudo por nós. Mas nós temos que, será se nós faz alguma coisa por Deus? Será se nós faz algum sacrifício para Deus? Muitas vezes, irmão, nós não fazemos esse sacrifício para Deus, sabe? Eu vi ali um outro dia uma família, a mãe, o pai, os filhos, 3 crianças ali debaixo da ponte, uma casinha, um plástico, e aquelas crianças dormindo ali, e a polícia tirou aquela família dali porque estava atrapalhando, sabe? O pai bêbado, drogado, e estava bagunçando. As crianças não, mas no caso do pai, eles teve que tirar aquelas famílias dali. E aquela família, será se alguém acolheu? Será se alguém disse: olha, vem morar na minha casa, olha, tem um quartinho para você? Não. Hoje, nenhum irmão. Se você vê uma pessoa na rua jogada, mendigando, eu acho que
nenhuma pessoa tem a possibilidade de dizer assim: vamos para minha casa, eu vou cuidar de você, vamos ter uma cama para você dormir. Porque eu sei que a marginalização é muito grande, mas tem pessoas que Deus toca no seu coração. Tem pessoas que Deus toca para que você ajude. Não é todo mundo, lógico. Não é todo mundo que você vai abrir sua porta. E nem todo mundo, irmão. Deus, ele fala na palavra dele que nem na nossa casa, nem todo mundo pode entrar. Nem todo mundo. Tem umas pessoas certas para entrar na nossa casa. Tem que pedir decisão a Deus. Porque nem todo mundo, porque tem pessoas, sabe, eu digo a vocês, porque lá em casa, umas pessoas foram visitar um tempo, lá na minha casa, morava aqui na Vila Fá, e a pastora tinha plantado umas rosas, coisa mais linda, um jardim, coisa mais linda. E aquelas pessoas, elas foram lá em casa, e ela se engraçou, disse: que coisa linda essas rosas. Mas no outro dia, bem cedo, quando eu levantei, que abri a porta, a janela, as plantas estavam secas, irmão, seca. Fazia assim, esfarelava todo dia. Sabe? Tem pessoas assim, tem pessoas que é perigoso que a gente deixar ele lá em casa. A gente tem que orar, pedir ao Senhor discernimento. Pedir discernimento ao Senhor. Por que discernimento ao Senhor? Porque Ele sabe, Ele conhece você, Ele conhece eu, Ele conhece a pessoa que tem um coração bom, Ele conhece a pessoa que tem um coração mau, conhece. Por isso que a palavra de Deus, nós devemos vigiar, porque se nós não vigiar, irmão, a palavra de Deus diz que Jesus está próximo à porta, está voltando. Para ele 1000 anos, um dia é 1000 anos para ele, mas para nós não. Para nós um dia é longo ainda, é 24 horas, um dia é longo, mas para ele não. Para ele um dia é 1000 anos. E o povo diz: ah, mas pastor, mas vocês pregam tudo isso que Jesus está voltando, mas a gente nunca vê Jesus voltar. Ele disse: irmão, não queira ver Jesus voltar, não queira, porque se você não voltar e você ter preparado, vai ficar. Então se prepare primeiro para poder pedir a Ele que volta. E Ele vai voltar no estado dele, irmão. Não vai dar tempo de ninguém chamar ninguém. Vai ser tão rápido, né? É igual um relâmpago, ligeiro. E aí não vai dar tempo o marido chamar a mulher, não vai dar tempo a mulher chamar o marido, não vai dar tempo a mãe chamar o filho, nem o filho. Você imagina os filhos de hoje. A mãe levanta para fazer o café bem cedo e os filhos ficam dormindo. Você imagina se Jesus voltar, vai ficar dormindo. Então não vai dar tempo, irmão. Se nós não estivermos preparados, não vai dar tempo de nós subir ao céu. Então tem que se preparar, irmão. Vigiar, cuidar. A mamãe cuida dos seus filhos, a esposa cuida do seu filho, do seu marido, o marido cuida da sua esposa, e estamos sempre um cuidando do outro. E sempre, irmão, amar o próximo. Como amar o próximo? Amar o próximo como Deus amou a igreja. Deus nos amou, Deus nos ama. Então nós temos que estar sempre amando um ao outro, nunca julgando ninguém. Nós não podemos julgar ninguém. Se nós julgar a nós mesmos, não seremos julgados. Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias pelo pão, pela bênção, pela alegria, por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado. Sabe, Deus tem dado muita oportunidade também para você. Então, cada dia, irmão, cada momento, busca ao Senhor de todo o seu coração, porque naquele grande dia Ele vai vir, e quando Ele vier, vai nos levar. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Irmão, terça-feira nós vamos sair daqui. Vamos sair daqui umas 7 horas, né, irmão? Vamos sair daqui umas 7 horas. Vamos tomar um café na casa da irmã Dada. Vamos começar a oração por lá. Irmão,
Deus tem uma promessa na irmã Dadá. E esse ano, irmão, esse ano, Deus vai cumprir a promessa. Porque o Deus que nós servemos é um Deus de promessa, é um Deus que nos abençoa. Naquele dia, irmã Dadá, Deus prometeu, Deus vai fazer um milagre na vida do seu esposo. E vai vir o dois e eu vou fazer questão de fazer o casamento e batizar vocês dois. Em nome de Jesus. Olha o que eu estou falando hoje. Olha o que eu estou falando para a irmã hoje. É coisa do Senhor. Vem, vamos orar.